Neste momento, porque se os clubes ainda não oficializaram essa negociação do Rômulo saindo do Flamengo e do pro Grêmio, o Renato Gaúcho já oficializou. Para ele já está resolvido. Ele falou sobre Rômulo no Grêmio. Vamos lá. Pelos exames médicos, sem dúvida alguma ele vai ser o jogador do Grêmio. É aquilo que falei, tem muitos jogadores que não são aproveitados em alguns clubes e podem ser aproveitados em outros clubes. Né? Isso é fato. A gente está falando do Rodrigo Caio, né? Que, claro, foi muito aproveitado no São Paulo, mas a fase não é boa, terminou a relação, não tem mais clima, etc. O cara vai para outro time, ó, dá certo. E o Rômulo? O Rômulo, um jogador que quando chegou ao Flamengo, todo mundo que conhecia o trabalho do Rômulo, veio da Rússia, ó, boa contratação para o Flamengo. E de repente não deu certo com treinador nenhum. Teve algumas oportunidades, mais oportunidades com alguns treinadores do que com outros, mas também acabou que não foi bem quando teve essas oportunidades, aí o torcedor começou a pegar no pé e aí azedou a relação, né? E está indo, me parece mesmo, está indo, o Renato já falou aí, para um clube onde tem um treinador que todo mundo acredita que é o Midas. Porque ele, comprovadamente, fez isso com o Léo Moura, com o Cortez, Maicon, que era bom jogador, não estava sendo bem aproveitado no São Paulo, foi para o Grêmio, deu certo. O próprio Cícero deu certo. Douglas. É uma grande oportunidade para o Rômulo? Acho que é maravilhosa. Para ele, que não está jogando e nem cogitado e ninguém acreditava mais, primeiro que ele encontrou alguém que acredita. E tem uma história e um histórico. Aí tem o Renato e tem o clube, né? Porque mesmo sem Renato, a história do Grêmio está ligada a isso, né? E é impressionante os resultados. Então, assim, desconfiar, dá para desconfiar. Porque é um jogador sem rendimento no alto nível há um bom tempo. Bom tempo. Então, esse é um caso, assim, bem bacana para ver até que ponto vai essa capacidade do Grêmio de recuperar. Acho que para o Rômulo é espetacular. Para o Grêmio, obviamente, é um risco, como os outros eram também. Risco. Mas a confiança do Grêmio e do Renato, no caso, em dar um jeito no jogador e reconduzi-lo a uma situação, né, de competitiva boa, ainda mais na função que ele cumpre dentro de campo. Né? Então, para ele é espetacular. Clube grande, disputando títulos, Libertadores da América, com uma possibilidade de ocupar um setor tão importante e se recuperar como jogador de futebol. Mas sim, você não me pergunta, certeza, não posso garantir nada. Ninguém garante. Sim. Nem o Grêmio. Sim. O Grêmio acredita nele, no jogador e na capacidade dele. Lembrando que falta recuperar o André, né? Então, mas também você não pode não é 100% de aproveitar, não André, quer dizer que... O Marinho, né? Tem algum jogador... Bom, pegando nos jogadores que acabam... Todo mundo tinha uma dúvida e que conseguiram entregar algo. O Jael, por exemplo, é um jogador que não é espetacular, não é longe disso. Eu acho que nem bom jogador é, mas conseguiu render e ser importante em determinados momentos ali com o Renato. Tem uma circunstância aí que eu acho que precisa ser considerada, é importante. O Grêmio está reconstruindo o seu time, né? Se você considerar a obra do Renato, o auge dela, time que ganhou a Libertadores, com a saída do Groi, a possível saída do Luan, independentemente de ser aqui no Brasil ou para um time da China ou para onde for, se é que o Luan vai sair do Grêmio mesmo. Está saindo o Cícero. Os jogadores que compunham aquele time estão voando. Sim. Claro, você não sofre pouco quando perde, no caso de um deles, que é o Arthur, que era tão central para a maneira de jogar e tal, você acaba demorando um pouco mais para encontrar substitutos. O Grêmio claramente sofreu isso na parte final dessa temporada, assim, com bastante evidência. Mas tem um treinador que fez esse primeiro time e tem todas as condições de fazer mais um. Não significa que será tão bom quanto ou que vai demorar o mesmo tempo. Mas o Renato é um cara que, obviamente, conta com a confiança de todos, da torcida do Grêmio, das pessoas que trabalham lá. A única questão que eu aponto é essa. Esses jogadores que, entre aspas, foram recuperados, ou seja, eles não interessavam aos clubes onde estavam e eles foram chegando por uma estrutura que já rodava bem. E eles foram fazendo, alguns mais do que outros, a parte deles bem feita.
No caso de 2019 em diante, que na sequência do trabalho do Renato, é uma ideia que está começando a ser feita, né? É um desenho que ainda se inicia. E podem acontecer alguns equívocos nisso aí. Não existe Midas no futebol, eu acho. Existem situações que são muito favoráveis a determinados jogadores. E quando as coisas se encaixam, nos passa essa ideia de, olha, tudo que acontece ali resolve. Todo jogador que vai parar nesse clube joga bem. Engraçado, né? É que, como a gente falava sobre o Flamengo, em relação a estrutura, condições, vai ganhar? Não vai? Não há garantias no jogo. Zé, Rômulo, tua expectativa. Seu setor, Zé, seu setor. É contigo. Eu acredito que, a princípio, ele vai ter uma série de dificuldades. Mesmo o Renato tendo aí feito um ótimo trabalho em relação à recuperação de jogadores. Primeiro, o André foi muito feliz, né? Nas observações, porque, assim, esses jogadores, quando chegaram, já tinham uma estrutura, já tinha um time montado. Esse time do Grêmio, e aí quando a gente fala em estrutura, a gente fala em referências, né? Esse time do Grêmio está sendo desmontado. O Ramiro, que era um cara que dava sustentação para o meio campo, especialmente para os dois volantes, para o Maicon e para o Michel ou para o Cícero, né? Então você tinha o Maicon, que é o cara que distribui a bola, o que saiu, o Jailson, né? Jailson. Foi para fora também, foi para o Galatasaray, se eu não me engano. Eram jogadores mais de marcação e o Maicon distribuía um pouquinho mais a bola, com o Michel do lado do Maicon já era um time mais marcador do Fenerbahçe, né? Desculpa, ele foi para o lugar do Souza, né? Foi para o lugar do Souza. Então, assim, é uma dinâmica que o Rômulo não tem há um bom tempo. Porque se nós observarmos, e aí você pega o time do Grêmio, fantástico e tal, mas aonde era o centro do time do Grêmio? Onde era o começo de tudo? Vou lembrar o meu professor, né? Tem Busquets lá no Barcelona e tem o Maicon no Grêmio. Que era o Maicon que saía toda essa... A comparação é sua. Tem o Busquets que faz a circulação, distribui o jogo e tal. Mas no Grêmio, o grande responsável por distribuir essa bola, por fazer essa bola chegar nos pés do Luan e no último terço do campo o Luan fazer a criação das jogadas, era o Maicon. Tanto que quando o Maicon não conseguia fazer uma boa partida, o Grêmio tinha dificuldades, porque o Cícero é um cara que não tem essa característica, né? O Michel é um cara que mais força e tem a tendência de passes longos, é um cara daquele passe curtinho ali, mas não tem essa dinâmica, a intensidade que o Maicon tem. Isso é um dos grandes segredos da equipe do Grêmio, esse dinamismo que o Maicon distribui no meio campo. O Rômulo vai ter essa capacidade? Essa é a questão. Vai ter esse dinamismo, essa intensidade que o Grêmio precisa para esse determinado tipo de jogo? Então, assim, são determinadas situações que o Renato vai ter que decidir, vai ter que ver como é que ele vai administrar determinadas saídas. Não estamos falando ainda, mas é um cara que, não para agora, mas... Quer dizer, a gente nem sabe, né, se para agora ou não, mas que tem um mercado enorme e entrou aí na seleção brasileira, na meia da seleção, que é o Cebolinha. Sim. Que é o Everton, que pode sair. Né? Como o Marcelo Groi. Quem esperava que o Marcelo Groi fosse receber uma oferta e sair? Ninguém. Né? Então, são situações do jeito que vai, o trabalho do Renato no Grêmio hoje... uma reconstrução, se assemelha muito ao trabalho que o Renato teria no Flamengo. Sim. Se tivesse optado e trocado. Porque já tem goleiro, perdeu o goleiro, o Luan ele já parece ter se cansado. E então você não pode... Jogador que até outro dia era o melhor da América. E hoje no Grêmio virou moeda. Então, detalhe que não desistiram do Thiago Neves ainda. Isso, algo aconteceu ali, né? Que é um desgaste. Mas não é o time pronto que se manteve pronto. É o time que se dissolvendo para um novo trabalho. É início de um processo de construção. E era muito parecido que ele encontraria no Flamengo se tivesse optado. Aí a questão da escolha é outra. É o conforto dele, né? Uma estrutura que ele conhece, onde a palavra dele é lei. A ponto de eu quero o Thiago, não quero o Luan. Isso. E é difícil para o Grêmio, né, seu país. A minha impressão é que, se por acaso o processo de decisão do Renato entre renovar o seu contrato no Grêmio ou ir para o Flamengo passou pelo seguinte raciocínio:
eu vou aguardar aqui onde eu estou e onde ganho bem, ninguém me questiona, não no sentido de estou acima do mundo, não é isso, mas onde a minha palavra é ouvida e considerada e eu participo da tomada de decisões de maneira bastante firme, é o meu time, meu ambiente, eu vou ficar aqui mais um tempo e vou aguardar as coisas lá se completarem em termos de reestruturação, orçamento, time de futebol, até a experimentação de sucesso, até o Flamengo ganhar título e tal, para que na próxima vez em que ele possa tomar essa decisão, ele fale assim, ó, a situação ali já é melhor, é mais segura para mim, é mais favorável para uma movimentação. Se ele pensou nisso, eu acredito que ele tomou a decisão absolutamente certa. Vasco, em pauta agora neste Futebol na Veia. Vasco